Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, gente, é dia de continuarmos a nossa leitura do livro de Provérbios. Só relembrando que Provérbios é um livro escrito por Salomão, filho de Davi, que foi o sucessor aí do trono, né? Davi foi o rei que escreveu a maior parte ali de Salmos, foi o ungido do Senhor e tudo mais, que a gente já falou em episódios anteriores. E agora a gente está lendo sobre Provérbios, que diz muito sobre a sabedoria de Salomão, que foi o rei mais rico de toda a história aí que a gente vai ver bíblica, tá bom? Então, continuando, hoje nós vamos ler Provérbios 17, 18, 19 e 20 e no final vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente lê hoje. Então, fica com a gente até o final e abra sua Bíblia em Provérbios 17. É melhor comer um pedaço de pão seco e viver em paz do que um banquete numa casa onde só existe briga e discussão. Um servo honesto e ajuizado acabará dando ordens ao filho que envergonhou seu pai e participará da herança com os irmãos. O calor e o fogo purificam a prata e o ouro, mas o Senhor prova os corações. As pessoas perversas dão muito valor às coisas más. Os mentirosos gostam muito de ouvir as mentiras de seus amigos mentirosos. Quem zomba do pobre despreza o seu Criador. Quem se alegra com a desgraça dos outros receberá o devido castigo. O maior orgulho e alegria para os velhos são seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é seu pai. Não convém um tolo falar de forma eloquente e muito menos um governante contar mentiras. O suborno é uma pedra mágica na mão de quem o dá. Em qualquer situação, produz os resultados desejados. Quem perdoa uma ofensa promove amor, mas quem vive relembrando o assunto separa os maiores amigos. A repreensão produz um resultado melhor no homem de bom senso do que 100 chicotadas nas costas de um tolo. Quem se rebela contra Deus dedica sua vida à maldade, por isso será castigado duramente. É menos perigoso dar de cara com uma ursa que perdeu os filhotes do que cair nas mãos de um homem sem juízo ocupado com suas tolices. Se você pagar o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Começar uma discussão é como a primeira rachadura numa represa. Por isso, procure fazer as pazes antes que a discussão comece. O Senhor odeia quem dá razão ao perverso e condena o justo. Dinheiro na mão de um homem sem juízo não tem valor, porque ele não quer usar a riqueza para obter sabedoria. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo. Ele passa a ser um irmão. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador de outra pessoa. Quem tem prazer em brigar mostra que ama o pecado. Quem vive contando vantagens está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o mentiroso tropeçará em sua própria maldade. O filho sem juízo só dá tristeza ao pai. Não há alegria para o pai do filho insensato. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. O perverso aceita o suborno às escondidas para perverter os caminhos da justiça. O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O tolo não sabe o que quer na vida e a cada dia muda de opinião. Um filho tolo é a tristeza do pai e o sofrimento daquela que o deu à luz. Não é bom punir o justo, nem espancar quem merece ser honrado. O homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Quem mantém a calma é sábio. Até o tolo passa por sábio se ficar calado. E se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Provérbios 18. Quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos.
O homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento, mas sim em expor as suas opiniões. Com a perversidade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. A sabedoria do homem é como águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um rio que nunca seca. Não é bom ficar do lado dos perversos e jogar a culpa sobre o inocente. O tolo provoca brigas com suas palavras, e sua conversa atrai açoites. Sim, as palavras do tolo acabam destruindo sua vida. Seus lábios são uma armadilha para si mesmo. Boatos e fofocas são como o prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Quem é descuidado no seu trabalho é companheiro daquele que desperdiça. O Senhor é uma fortaleza segura. Nele, os justos encontrarão proteção e segurança. O homem rico pensa que suas riquezas são uma proteção segura e um muro alto, impossível de ser escalado. Ele conta vantagens sobre suas riquezas, cheio de orgulho, mas está a caminho da desgraça. Porém, a humildade antecede a honra. Se você se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. A mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento e seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Um presente abre muitas portas e leva o homem à presença de homens importantes. Quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando o outro lado da história. Lançar sorte pode resolver questões e disputas entre homens fortes e importantes. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. As brigas são como portas trancadas de uma cidadela. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. O homem que encontra uma esposa encontrou algo de muito valor. Recebeu uma prova viva de bênção de Deus. O pobre implora por misericórdia, mas o rico fala com orgulho e dureza. Quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína. No entanto, há amigos mais achegados que um irmão. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mau nas suas palavras. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Quem tem muitas riquezas sempre arranja muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelos seus poucos amigos. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso não escapará do castigo. O homem generoso está sempre cercado por gente que quer agradá-lo, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os parentes do homem pobre se afastam dele envergonhados, quanto mais os seus amigos. Ele pode pedir e implorar para não ser abandonado, mas ninguém atenderá aos seus pedidos. Quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio. Quem usa bem o seu entendimento prospera. A testemunha falsa será castigada e o mentiroso será condenado. Certas coisas não combinam: riqueza com pessoas tolas, autoridade e poder com quem sempre foi servo. O bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Um rei furioso é perigoso como um leão faminto, mas a bondade do rei é como o orvalho que refresca as plantas. O filho tolo é a tristeza de seu pai, e a esposa que vive discutindo é como a torneira pingando o dia inteiro. Os pais podem deixar para o filho casas e uma grande riqueza, mas uma esposa amorosa e sensata só o Senhor pode dar. A preguiça deixa o homem constantemente com sono.
e por isso o preguiçoso acaba passando fome. Quem obedece aos mandamentos protege sua própria vida, mas quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. O homem que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigado. E não adianta tentar tirar esse homem das dificuldades uma vez, porque vai ter de fazê-lo de novo. Preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos, e você se tornará sábio. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. O que se deseja ver num homem é amor constante. Então seja bondoso e verdadeiro, e os outros não darão atenção para o fato de você ser pobre. O temor do Senhor dá paz e segurança ao homem. Os preguiçosos chegam ao extremo de não comer porque não se dão ao trabalho de levar o alimento à boca. Quando um rebelde é castigado, as pessoas inexperientes veem as consequências do pecado e se tornam sábias. Quando o homem com discernimento é repreendido, ele se torna mais sábio. Quem maltrata o seu pai ou expulsa sua mãe é causador de vergonha e desgraça. Meu filho, se você deixa o ensino hoje, vai ficar mais longe da verdade amanhã. A testemunha falsa e mentirosa zomba da justiça, e a boca dos perversos tem a mentira como prato favorito. O castigo dos rebeldes e desobedientes já está preparado e será muito severo. Provérbios 20. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Como são tolos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados por ela. Um rei furioso é como um leão faminto. Quem deixar um rei furioso está arriscando a própria vida. Dar fim a uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. O preguiçoso que não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, também não terá comida quando vier a colheita. Os sentimentos e pensamentos do coração do homem são águas profundas, mas o homem sábio é capaz de trazê-los à tona. Todos gostam de anunciar sua própria fidelidade, mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro. Quando o rei senta para julgar, com os seus olhos elimina todo o mal. Não existe uma pessoa capaz de dizer: purifiquei o meu coração, estou sem nenhum pecado. O Senhor detesta a desonestidade e a mentira. É possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento. O seu procedimento revelará se ela é pura e boa. O Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano. Não seja preguiçoso e dorminhoco, senão você acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e você terá o necessário para viver. Isso está muito caro, disse o comprador, pechinchando o preço. Quando chega em casa, se gaba para todo mundo da boa compra que fez. O homem pode conseguir muitas riquezas, como ouro ou pedras preciosas, mas os lábios que transmitem conhecimento são a preciosidade rara. Emprestar dinheiro a estranhos e oferecer-se para pagar dívidas de quem não conhecemos bem é arriscado e traz sérias consequências. O dinheiro ganho com desonestidade pode comprar muita coisa boa, mas depois deixa a consciência amarga e o coração doído. Fazer planos sozinho não é bom. Peça conselhos a outras pessoas sábias antes de sair para a guerra. Não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, pois assim todo mundo ficará conhecendo a sua vida. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, a luz da sua vida será apagada na mais profunda escuridão. O filho revoltado que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa não será abençoado no final. Nunca diga:
eu o farei pagar pelo mal que me fez. Confie no Senhor e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. É o Senhor quem dirige cada um dos nossos passos. Como poderia alguém conhecer o seu próprio caminho? É uma armadilha fazer promessas a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar nas consequências. Um rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. A consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Um rei que ama o seu povo é fiel ao Senhor e procura sempre fazer o bem, terá um reinado seguro e feliz. Para os jovens, a glória é ser forte e bonito. A glória dos velhos está na sua experiência de vida. Um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal. Os açoites penetram no mais íntimo do ser. E assim nós terminamos a nossa leitura. Essa leitura de hoje de Provérbios 17 a 20 aí, também carregada de ensinamentos, né, minha gente? Começando ali no Provérbios 17, né, que ele fala muito sobre ser sábio, novamente sobre você ser sábio, e o que a gente disse no episódio anterior, né? É difícil você ler Provérbios com um só direcionamento, né? Sobre como eu vou ter conduta, como eu vou administrar o meu dinheiro, vou ler esse Provérbios aqui para saber administrar dinheiro. A gente não consegue isso, porque igual aqui no 17 mesmo, ele vem falando de vários assuntos dentro de um capítulo só. Então, a gente precisa esmiuçar, né? Versículo por versículo, na verdade. Ele mescla, né, as áreas da vida na qual a gente tem que buscar ter sabedoria. E eu acho legal que ele se repete. Então, tipo assim, igual o 17:1, ele fala: é melhor comer um pedaço de pão seco e viver em paz do que um banquete numa casa onde só existe briga e discussão. E isso é a mesma coisa, né, tipo, muito similar ao que a gente leu no episódio anterior, no capítulo 15, no versículo ali 17, que ele fala: é melhor comer um prato de verduras e ter paz na família do que um boi gordo num lar cheio de ódio. Então você vê que eles são a mesma coisa, né? Ele está falando ali que é mais importante ter alegria no lar, é mais importante ter felicidade na casa e às vezes, né, faltar comida, do que às vezes aqui no 17 ele fala um banquete, no outro ele fala um boi gordo, mas os dois estão relacionados, são palavras ali, uso figurativo similares, né, de ter uma mesa farta, mas ele ter ódio, né, no 15 ele fala sobre ter ódio, e no 17 ele fala existir briga e discussão. Então, assim, a gente vê que vai se repetindo, tanto assim no 17, no 18, 19, 20, enfim, nos outros capítulos, as áreas da vida ali na qual a gente tem que buscar ter sabedoria, elas vão se repetindo, né? De formas diferentes, mas se repetem. É como se fosse assim: olha, se você não entendeu desse jeito, eu vou usar outra metáfora para ver se você entende. Mas que no fim é uma reafirmação mesmo sobre isso que o Geiso falou, né? O que Deus se alegra, né? Melhor você ser feliz, um coração puro, do que você ser rico e na tua casa só ter briga e discussão. Resumindo, é isso, né? O que é para você cultivar no seu lar, né? Na sua casa. E aí ele também fala no 17 mesmo sobre a mãe. Sobre a mãe educar o filho, né? A mãe, o pai, educar o filho quando ainda é criança. Porque depois que ele crescer e você não educou, a repreensão é a morte. Então, o que isso quer dizer, né? Quando ele ainda é criança, cabe a você ensinar. Senão, é o mundo que vai ensinar. E muitas das vezes, ele pode ir para o caminho da bandidagem e aí você vê, né? Notícia aí na televisão: fulano de tal é morto, e esse fulano de tal ser seu filho, porque dentro de casa você já não conseguiu educar, né? E depois quando cresce fica lá chorando, e meu filho aquilo, meu filho aquilo. Não dá, né, gente? Então, já foi, já passou o tempo, e isso é bíblico, né? Então,
como é bom às vezes a gente ler e falar assim, meu Deus do céu, né? A Bíblia parece que ela tá falando comigo, parece que ela dá ensinamentos. Por isso que eles chamam tanto que a Bíblia é algo vivo. Ela é antiga, mas ao mesmo tempo muito nova. Ela conversa conosco, nos ensinando sobre condutas, né? E é muito legal, né? Cada versículo, né? A gente já falou isso em outros episódios, cada versículo você tira um ensinamento diferente, né? Eu acho legal quando ele fala ali no versículo 6, que ele fala: o maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Então, cara, é várias coisas, né? A gente às vezes até comenta, né? O que adianta você, né, ter às vezes muita riqueza e não conseguir ter um filho, né? Não ter ali um herdeiro para você. Então, eu acho que isso a gente vai tirando, né? Lendo Provérbios, a gente tira vários ensinamentos disso, né? Realmente ali o maior orgulho e alegria para os velhos são você, né, gerar os netos, eles terem uns netos, né? A gente passa por isso, né? Nossos pais perguntam: quando vem o netinho? E quando vem isso? Já tá na hora. Então, tipo assim, você vê que isso gera, né, uma alegria. Isso para eles é gostoso. E fala também, né, tanto para os pais, você ter os seus filhos é uma bênção, é uma alegria. É sua herança, né? É sua herança. E hoje a gente vive aí numa sociedade que as pessoas não querem nem ter filhos, porque tem medo de como os filhos vão ser no meio, né, da sociedade. Nossa, como que hoje é caro e difícil criar filhos, né? Hoje o mundo está muito complicado. Então aqui até é legal quando isso que a Sayuri falou agora há pouco, é de responsabilidade dos pais educar o caminho dos seus filhos, né? Então eduque, né, ali, o pai educa, né? Os pais educam o caminho que o filho deve seguir, o pai que deve dar um ensinamento. E quando você tem ali, eu acho que esse caminhar com Deus, isso não se torna uma preocupação para você, mas sim você começa a entender que ter filhos é uma obediência e é uma bênção e é um motivo de alegria para a sua família. Tanto é que é uma bênção, né, e é algo bíblico também, porque foi lá no início, né, do mundo, em Gênesis, Deus falou, né, para as pessoas irem e proliferarem, né? Você vai, faça filhos, crie sua família, né? Falou lá para Abraão: saia da sua parentela e vai constituir tua família, né? Então é algo que isso agrada, né? É conduta bíblica. E muitas das vezes você pode até falar: mas Sayuri, olha como tá o mundo, né? Como que tá as coisas, as escolas mesmo perderam os valores, como eu vou fazer isso? Aí sim que tem que te dar mais ânimo para você criar. Porque se você é servo, é serva do Senhor, você sabe que você tem acesso a Ele, né? Você sabe que o Espírito Santo vai estar com você. E essas suas criaturas que você vai gerar, né, seus filhos, serão luz para o mundo, né? Serão sal para o mundo. Então, quanto mais soldados a gente gerar, melhor vai ser combater o mal, né? O pior é você se aquietar e se acanhar com o mal, é onde ele cria forças e continua. Agora, quando você sabe quem você carrega, o poder que você tem, quem é teu pai de verdade, você fala: cara, eu preciso realmente criar pessoas boas para esse mundo. Eu preciso que Deus me capacite e tirar esse peso de achar que você não pode ser uma boa mãe ou um bom pai. Porque, de verdade, não existe um checklist aí, né, que a gente fala, né? Um checklist de pais perfeitos. Ninguém nesse mundo faz um curso ou fez um curso de como ser um pai. Como ser um pai perfeito ali. Porque é no dia a dia, gente. Cada filho é de um jeito. Você pode ter gêmeos. Um vai ser desse jeito, outro vai ser daquele outro. E não tem como você criar os dois da mesma forma, né? Você precisa o quê? Do Espírito Santo. Você precisa de Deus te guiando, te orientando no caminho para que você oriente eles também no caminho que tem que andar. Então, vigia também sobre isso. Eu era essa pessoa que não desejava constituir família nem nada, tava até indo pro timezinho ali de ter cachorros, né, como filho, mas Deus se alegra em constituição de família. Família é homem, mulher e crianças, não é homem, mulher e cachorros, tá? Então, analisa sobre isso, né? Leia Gênesis também, né? Criação do mundo. E voltando aqui em Provérbios também, que me chama muita atenção, é sobre o suborno, que é a primeira vez que ele coloca sobre o suborno aqui em Provérbios, né? Que fala muito que, lá em Provérbios 17:8, o suborno é uma pedra
mágica na mão de quem o dá. Em qualquer situação, produz os resultados desejados. E o que isso quer dizer? O suborno, ele realmente vai acontecer e vai te dar o resultado desejado. Mas isso é certo? É igual hoje o Jason veio mostrando sobre um pastor, ensinando sobre a gente vigiar também o que é certo e o que é errado. Tudo que a gente faz de correto é bênção, quando a gente faz errado, isso daqui é pecado. Nem sempre, gente. Às vezes as coisas que a gente faz e dá certo também é pecado. Então não é só as que dão errado. Às vezes o suborno teu não deu errado, deu certo, deu mais do que certo, acelerou alguma coisa, deu o resultado que você desejava. Mas isso é pecado ou não é pecado? Então precisa vigiar sobre isso, né? E aí, lá em Provérbios 17, 23, ele complementa isso que a gente acabou de falar no 8, né? O perverso aceita o suborno às escondidas para perverter os caminhos da justiça. Por quê? Porque quem também é comprável, né, gente, não tá sendo certo. Então, os dois lados estão pecando e quem tá aceitando tá fazendo o quê? Desviando a justiça, né? O que é o caminho certinho? Faz o processo, vai assim, vai assado. Agora, quando você paga, você quer pular. E precisa de um canal para estar pulando. É o receptor. Então, os dois lados estarão pecando também, né? E eu acho legal que nos provérbios, né, que a gente leu, nos capítulos que a gente leu hoje, ele fala muito também, mudando para outra área aí, né? Sobre briga e você perdoar, né? Então ele fala até aqui no 17:14, começar uma discussão é como a primeira rachadura numa represa. Por isso, procure fazer as pazes antes que a discussão comece. Depois ele fala ali no 19, quem tem prazer em brigar mostra que ama o pecado. Quem vive contando vantagens está procurando a sua ruína. Então eu acho legal, né, que ele toca nesse assunto também sobre você perdoar e sobre o problema de uma briga, né? Ali no versículo 9 do 17 ainda ele fala, quem perdoa uma ofensa promove amor, mas quem vive relembrando o assunto separa os maiores amigos. E ele vai falar de outros versículos também sobre você perdoar, você não ser orgulhoso numa briga, você procurar a reconciliação, que quem fica desenvolvendo uma briga, quem fica pondo, né, lenha aí numa briga, ele está procurando ali a própria ruína dele. Então isso também é uma coisa que nos provérbios ele alerta a gente, e eu acho muito bacana sobre isso. Tanto é que ali no 18:6 fala, né? O tolo provoca brigas com suas palavras e sua conversa atrai açoites, né? Então, assim, quando você tá indo para uma briga, vigia, né? Vai compensar, vai te afastar, vai dar mais desgaste, né? Então, é pra gente vigiar, né? O Provérbios em si, ele traz aí uma reflexão pra gente, né? E um entendimento de várias áreas das nossas vidas. E isso é muito bacana, que vai ali desde coisas simples que a gente nem percebe, né? Eu acho legal quando ele fala ali no 18, 18:8, que ele fala boatos e fofocas, né? Ele fala boatos e fofocas são como o prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouquinho mais, sempre estão com fome. Então ele vai trazendo, né, reflexões aí sobre várias coisas da nossa vida na qual a gente tem que prestar atenção e buscar aí ter um entendimento e a sabedoria para discernir, né, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que ouvir, o que a gente tem que perdoar, no que a gente, né, tem que emprestar dinheiro, não emprestar dinheiro, ser fiador. Então Provérbios é muito bacana. Ele é carregado de ensinamentos, né, gente? Como a gente, desde o início que a gente fala sobre provérbios, seria utópico a gente falar que provérbios é isso, não é. Então, para cada pessoa que for ler provérbios, vai doer numa área aí da vida, né? Que às vezes a gente lê aqui e fala assim, sentiu aí, doeu aí? Porque é algo que às vezes a gente faz também, acha que tá normal, que não é errado. Igual mesmo esse negócio de, ser fiador, ajudar um amigo, né? E ao olhar normal, parece que é algo tranquilo. Mas
quando você analisa direito, você olha e fala assim, nossa, eu posso estar colocando em risco a minha família, em risco assim, tipo, tirar da boca dos meus filhos, ou da minha esposa, ou do meu esposo, para poder ajudar uma pessoa que foi imprudente financeiramente, né? Vale a pena? Então, quando a gente estiver lendo Provérbios, até mesmo no momento da leitura fala, Espírito Santo, me dê a sabedoria, me dê o direcionamento, me mostre o que eu preciso estar olhando para eu estar melhorando eu como pessoa internamente. Porque muitas das vezes a gente também vai ler e vai falar assim, nem é isso, né? Nossa, eu vou ajudar sim meu amigo, coitado, tá precisando. E aí às vezes você pode estar perdendo uma amizade. Então, vigia, peça essa sabedoria, aceita os açoites que vai ser tomado aí por você mesmo quando você lê alguns versículos aqui de Provérbios, mas leva como entendimento, como sabedoria para a tua vida e aplique. E quando você aplicar também, ver alguém se desviando do caminho, né? Você fala, posso te dar uma palavra, posso falar alguma coisa para você? E você cita provérbios, provérbios tal, fala sobre isso. E quem escreveu esse provérbios foi um homem mais sábio por sabedoria divina, que foi Salomão, e consequentemente foi o homem mais rico de todos os reinos que a gente estudou. Então seria bacana você ver, seria bacana você entender um pouco melhor sobre, que é isso que Deus deseja, né? A gente falar sobre Ele, não só sobre, Deus é bom, Deus é não sei o quê, mas ensinar também sobre condutas que agradam a Deus. Isso é o legal, né? Isso mesmo. Acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar hoje. Temos muito mais para compartilhar, mas será tudo no próximo episódio, porque vamos continuar as nossas leituras de provérbios. Então, já se inscreva aí no nosso canal, curte esse vídeo, entrega ele para mais pessoas, chama pessoas também para estar dentro desse propósito com você, de ler a Bíblia, que é gostoso também você pegar, sentar às vezes numa tarde aí e conversar sobre a leitura com outras pessoas, tá bom? É assim que a gente vai crescendo. Então, nos vemos no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!